Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja no vosso coração. Queridos irmãos, hoje mais uma reflexão a respeito de um projeto, irmãos, de preparação para que muitos possam enxergar, às vezes, realidades que ainda não contemplaram, né? Os irmãos sabem que para você construir um bom prédio, você tem que preparar uma boa estrutura, né? Você chega num terreno e limpa aquele terreno, faz as medições necessárias e, baseado em cima de um projeto, você começa a fincar ali as fundações, né? Uma fundação bem sólida, né? Para que você possa construir, edificar, né? E eu estou falando isso para que muitos não estranhem. Será que o irmão Daniel mudou a linha espiritual das mensagens? Não, irmão, de forma nenhuma. Mas nós sabemos que a nossa mente tem que estar preparada para receber, às vezes, um determinado conteúdo, né, um prato. Às vezes você tem que dosar, né, a quantidade para não dar uma indigestão, né? E hoje a gente vai trazer aqui, irmãos, uma reflexão, mais uma reflexão, para treinar a mente, né, a estar preparada para receber novas informações, né? Eu coloquei aqui do lado, irmãos, duas caixas, né? Uma caixa está fechada e tem dois olhinhos, e tem uma caixa já aberta, uma pessoa assim se aventurando um pouco a sair da caixa, né? Tem uma história, irmãos, que eu gostava de contar para meus filhos e para outras pessoas também, que ela fala a respeito da sabedoria. Ela é uma pequena historiazinha assim, mas que me impactou muito a primeira vez que eu ouvi. Eu espero que também possa impactar, que possa mexer com aquele que estiver ouvindo, né? A história não é de, vamos colocar aqui, em vez de uma pessoa, vamos colocar a história de um ratinho, um pequeno rato, dentro de uma caixa. Aqueles ratinhos bonitinhos, né, ratinho da Índia, que eles chamam, porquinho da Índia, qualquer animalzinho, está dentro de uma caixa. E ali ele vive, ele recebe o alimento dele. E aquele é o universo, ele começa a abrir os olhos assim, quando ele nasce e é colocado na caixinha, e aos poucos ele começa a se aventurar. Ele começa a andar assim por dentro da caixa e começa a olhar cada detalhe, irmãos. A princípio ele dá só uma volta porque ele está aprendendo a andar dentro da caixa. Mas depois que ele já aprendeu a andar e já está até correndo e pulando, então já sobra tempo, aquilo entra no automático dele, já sobra tempo de começar a prestar atenção nas minúcias. Mesmo porque uma mente, ela tem essa curiosidade, então ela quer sempre uma novidade para sair do tédio, né? Então ele começa a buscar as minúcias, começa a ver as peculiaridades assim da caixa, os cantinhos, né? As dobras, as cores. E aí ele vai cada vez explorando mais aquela caixa e conhecendo ela. Daqui a pouco ele começa a perceber pequenas diferenças, né? A princípio ele acredita que tem um defeito, depois que ele descobre que não é um defeito, é só uma diferença, tudo faz parte do todo dentro daquela caixa. Ele começa a ver a altura da caixa, ver que ela vai até um determinado ponto e para, porque tem uma tampa, né, irmão? Mas chega um determinado momento que todas as informações dentro daquela caixa, ela se torna conhecida para aquele animalzinho, né?
E ele senta assim um determinado dia e olha e assume uma posição de sabedoria. Porque o que é a sabedoria se não o saber, né? É um sentir-se de posse de informações, do saber, né? E ele se coloca naquela posição de sabedoria e fala, já sei tudo sobre essa caixa, já não resta mais nada para saber. Por mais que eu possa andar, explorar, eu já sei tudo. Já não tem mais novidade nessa vida. Muitos irmãos ficam nessa situação, dentro daquele determinado caso. Mas chega um determinado dia que aquela pessoa que colocou aquele animalzinho na caixa, ele arruma uma outra caixa. Porque aquele animalzinho já está querendo alguma coisa a mais, né? Aí, aquela pessoa arruma uma caixa maior, né? E abre um buraco naquela caixa e deixa ele ir para a caixa maior. E ele descobre que tem tanta coisa. Ele falou, gente, eu pensava que sabia. Mas eu só sabia a respeito daquele lugar que eu estava. Existe esse outro lugar. Não existe apenas um, existe 2 lugares. E aí, irmão, ele acredita então que tem todo aquele universo daquela nova caixa um pouco maior para ele explorar. Então ele já sabe como explorar. Então ele começa a andar por todos os cantos, depois começa a ver a textura, a cor, a altura, né? Ele já tem uma experiência de explorador, né? Mas ele descobriu que ele não era tão sábio assim, que a sabedoria dele, ela estava limitada no ambiente que ele vivia, né? Mas aí ele foi colocado numa caixa nova. E ele começou a explorar, e o tempo foi. E, gente, quanta informação. E, de repente, irmãos, ele se deu conta de tudo que estava ali. Pronto. Ele agora sim. Agora eu sou um grande conhecedor daquele mundo e deste mundo aqui. Eu conheço tudo. Eu sou um sábio. Mas aí, irmão, ele já adquiriu um tamanho assim. E o dono daquele animalzinho, né, fala, agora eu já posso abrir ele dentro desse ambiente. Ele estava num quarto. Ele estava assim, tipo assim, vamos colocar assim, numa área de serviço da casa, né? Aí, num determinado dia, o dono tira ele daquela caixa grande, né? E coloca ele livre naquela área de serviço. Aí, aquele animalzinho, né? Que se julgava já o sábio de 2 lugares, ele olha aquela área de serviço, aquele mundo tremendo. Quantas coisas, já não tem mais parede de caixa. Agora a superfície é outra, é talvez uma parede azulejada. E os móveis que tem ali naquela área de serviço, digamos, uma máquina de lavar, uma secadora, vassouras, baldes, ele começa a olhar tudo aquilo, o que é isso? Quanta maravilha, quanta coisa nova, né? E aquele espírito explorador dele, né, impele ele a explorar. Ele vai e dá volta em volta do balde e vê a textura, né? E de repente o balde cai, ele se assusta e depois ri e começa a conhecer. Vai levar um tempo. E ele vai conhecer aquela área de serviço, o movimento que fazem, as pessoas que entram e saem ali. E aí ele fala, agora sim, eu conheci um universo novo. Mas aí, irmãos, o dono da casa olha para ele e falou assim, agora você está mais crescido, já sabe se comportar assim no ambiente da casa, já se acostumou com pessoas que entram e saem, né? Já viu que quando a pessoa está andando você tem que sair da frente para não ser pisado e muitas outras coisas que ele aprendeu ali na área de serviço. Mas aí o dono da casa abre a área de serviço e deixa ele explorar aquela casa toda. Ah, aquele ratinho vai olhar, gente, hoje eu entendi que não tem limite para a sabedoria. Toda vez que eu acho que já sei tudo, abre-se uma porta nova e um universo 10 vezes maior daquilo que eu conhecia se abre à minha frente. E ali aquele animalzinho se encanta com aquela casa.
ele começa a conhecer ambientes, texturas, odores, objetos, pessoas que não iam na área de serviço, mas estão ali, né? Aparelhos eletrônicos, plantas. Ele vai levar muito tempo para rodar tudo aquilo ali e conhecer cada objeto, cada situação, cada novidade. E ali ele vai crescendo em sabedoria, mas aí já com um ponto assim de sabedoria maior do que todos os outros. Ele entendeu que quando ele acredita que sabe alguma coisa, abre-se uma porta do conhecimento e ele sabe que a qualquer momento uma nova porta pode se abrir. E o universo que ele acreditava ser de um tamanho, ele adquire uma dimensão, uma amplitude jamais imaginada antes, porque é impossível para alguém que está limitado dentro de um espaço, né, dimensionar, imaginar como é o próximo universo que ele vai ter acesso. Então, irmãos, um dia desses, não faz muito tempo, eu vou ser sincero aqui para os irmãos, eu conheci um canal aqui na internet que tem um nome, né, Fora da Caixa. Eu achei engraçado, né, esse Fora da Caixa, porque eu liguei a este contozinho de sabedoria que eu já tenho há muito tempo, né, da caixa que vai se abrindo. Eu nunca vi o dono daquele canal falar alguma coisa a respeito disso, mas é interessante como é importante a pessoa sair do ambiente que ela está e descobrir coisas novas, para verdadeiramente, né, ela adquirir sabedoria. E vou dizer uma coisa claramente para os irmãos: Jesus Cristo é a sabedoria. Nas Santas Escrituras, na palavra, que se chama Santas Escrituras, lá diz que a sabedoria, né, fala sobre a sabedoria, que pergunta onde é que está a sabedoria, né? Mas a sabedoria provém de Deus, estava com Deus. E Jesus Cristo, irmãos, ele é sabedoria. Não o morto, aquele que esteve no corpo de carne e já morreu. Esse não. Esse cumpriu o ministério dele, o tempo dele, mas ele vive, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou no coração daquele que verdadeiramente saiu de um determinado ambiente, de uma caixa, né? E entendeu, já alcançou, né, um outro universo e já entendeu que Cristo vive, e vive em nós. E esse Cristo é sabedoria, irmãos. Ele é uma porta. Cristo é a porta que nos tira de um ambiente. Você está preso no ambiente, vem Cristo assim, e ele arregaça, ele faz uma porta, ele abre a caixa assim. Ele abre a caixa, aí você vem assim com muito cuidado, com muito medo, né? Aí você conhece um universo completamente diferente. Mas você precisa ter coragem de sair, porque Cristo é a porta. Mas muitos param na porta. Eles ficam assim, com o olhinho assim meio para fora, que nem essa moça da caixa aqui no vídeo, mas não sai. Mas o mais terrível, irmãos, é que ele está numa caixa, aí vem alguém e arruma uma outra caixa. Aí você pega e entra nessa caixa, aí essas pessoas, elas fecham a caixa e falam para você que Cristo está ali dentro, que Cristo é aquela caixa, que ali é o reino do céu, que ali está tudo pronto, que você não precisa de mais nada, você não precisa conhecer mais nada, porque tudo que você precisa conhecer está dentro daquela caixa. O irmão e a irmã que está me ouvindo, e quando eu falo irmão e irmã, são todos os filhos de Deus. Se você é filho de Deus, crê em Deus, você é meu irmão e minha irmã. Então,
Meus irmãos, minhas irmãs, é como essa caixa. A caixa está fechada e você acredita que tudo que você precisa está ali, que ali é Jesus Cristo. Jesus Cristo está ali. Na verdade, não, irmão. Jesus Cristo é a porta que te faz sair das caixas. Jesus Cristo é a porta que te joga para um universo novo. Por isso que Cristo veio atrás, há tempos atrás, e ele falava que não se deposita vinho novo em odre velho, odre antigo, né? E que se não coloca um remendo novo, de um tecido novo, numa roupa velha. Ele estava falando, irmãos, a respeito daquele sistema religioso antigo. Não tem como você colocar uma coisa nova numa coisa velha e dar certo. Então, ele veio para novidade e novidade de vida. Então, Cristo é a porta. A porta que conduz ao quê? Ao céu. E aí vem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Cristo é a porta que leva ao conhecimento. Irmãos, irmãs, se você não estiver disposto a sair da primeira caixa, você não vai conhecer o primeiro ambiente. Você precisa conhecer um novo ambiente, uma nova verdade, uma nova realidade. Você não pode ficar preso ali naquela caixa e achando que está tudo bem. Você vai morrer sem verdadeiramente conhecer Cristo. Sabe, irmãos, não querendo ofender ninguém aqui, mas os animais, eles nascem e vão morrer sem conhecer Cristo. Eles nascem dentro do propósito que Deus deu a eles, não sai daquilo. É instintivo, já estão programados para aquilo. Eles nunca vão conhecer Cristo, eles não vão ter uma porta aberta. E você é diferente dos animais. Você não tem que viver só como um animal, copulando, procriando, tendo filhos, buscando o seu alimento, buscando fazer a sua toca. Irmãos, casa, os animais fazem e fazem com perfeição. Se você observar como é que os animais fazem seus ninhos, suas tocas, suas casas, antigamente a gente não sabia, não tinha informação, tinha que ir numa biblioteca e a própria biblioteca era muito limitada. Hoje não, irmãos. Se vocês forem pesquisar como é que os animais fazem suas casas, seus ninhos, vocês vão ver construção muito mais elaboradas do que os homens. Eu dou um exemplo prático que todos podem já ter visto, que é a colmeia das abelhas, né? Como é perfeito aquilo. Então, irmãos, os animais constroem suas casas. Os animais, eles alimentam seus filhos. Os animais ensinam seus filhos, preparam eles para a vida. Os animais colocam no tempo certo os seus filhos e falam para ele: agora é a tua vez de viver a vida. Tudo isso os animais fazem, irmãos. Mas foi dado a nós uma natureza espiritual. E essa natureza é a natureza de Deus em nós, ela tem que ser desenvolvida. Nós temos que ultrapassar os limites do animal. Porque para isso que nós fomos feitos, cada um de nós, irmãos, nós fomos seres, e o Senhor já nos fala, nós fomos feitos seres celestiais, com a natureza que vem de Deus, segundo a semelhança que vem de Deus, mas é em espírito, irmãos. Porque carnes são como os animais, nós somos como os animais na carne e fazemos tudo o que eles fazem. E tem gente que nasceu, viveu e morreu como um animal, pura e simplesmente. Então, irmãos, nós estamos falando aqui que Cristo é a porta para você sair e não para você entrar. O homem te enganou, porque o homem que fez isso, ou ele estava sob inspiração maligna, ou a mente dele era tão limitada, ele estava numa caixa e quis que todos estivessem na mesma caixa para que ele não estivesse lá sozinho. Mas ele, em termos de sabedoria, ele é limitado, ele não recebeu sabedoria de Deus.
Os homens que criam as caixas e te aprisionam lá, eles não têm, parte deles não tem a sabedoria de Deus. Não tem, irmãos. Porque eles te aprisionam lá. Mas muitos lá, a sabedoria deles é maligna. Tem um propósito por trás disso de te prender, de te encapsular e de te impedir de entrar no reino do céu. Eles não entram porque eles são malignos, mas não deixam você entrar também. Então, irmãos, Cristo é a porta para você sair para o conhecimento e para a sabedoria. Mas o homem criou uma caixa grande e ele botou uma porta lá e ele prega para você o tempo e fora de tempo, dizendo o seguinte: Cristo é a porta para você entrar para aquela caixa. Tem uma nova forma de se referir. Existem várias caixas de várias cores, né? Mas nós somos o povo que foi preso na caixa cinza, irmãos. Tem gente aí nos canais falando da igreja cinza, né? Com medo de falar a CCB. Mas CCB significa tanta coisa, né? Tem até uma igreja nova aí que é uma cópia, mas fala a nova CCB, que é Comunidade Cristã no Brasil. Comunidade Cristã no Brasil. Quer dizer, eles estão tão presos a essa sigla, né, que eles criaram a Comunidade Cristã no Brasil. Cada um busca o caminho. Criaram uma caixa nova lá, tá, irmãos? Essa é a visão que a gente está passando na mensagem hoje. Criaram uma caixa nova e, no mínimo, deve estar falando que Cristo está lá na porta para você entrar para aquela caixa. Irmãos, Cristo, pelo Espírito Santo, Ele me libertou. E Ele me move a pregar para vocês a liberdade. E Ele me move a pregar o verdadeiro Cristo. E o verdadeiro Cristo é a porta. Mas a porta não para você ser trancado em outra caixa, mas a porta para você ser aberto, abrir para um novo ambiente, para uma nova sabedoria. E quando você tomar posse dessa sabedoria nova, Cristo continuará sendo a porta para te abrir para um novo ambiente. Irmãos, vocês não fazem ideia dos ambientes que vêm depois que você sai dessa caixa. Vocês não fazem ideia do crescimento espiritual maravilhoso que você alcança quando você entra pela porta que é Cristo. Entra não, olha eu falando errado aqui. Quando você passa pela porta que é Cristo e entra por um universo maior. Disseram para você que o caminho estreito é você entrar para a caixa. Não. É estreito para as coisas desse mundo, para a bagagem desse mundo. Mas ele é muito amplo, é um caminho muito amplo para o mundo espiritual. Eu espero que todos entendam a mensagem que foi passada aqui, irmãos. Que entendam essa noção de você sair de uma caixa e a abertura da caixa é Cristo. Que todos possam refletir, irmãos. Que já sejam pessoas pensantes, né? Que já estejam exercitando a mente e que possam refletir sobre essa mensagem. Porque se você sair da caixa, se você passar pela porta que é Cristo, muitos mistérios lhe serão revelados. Fiquemos todos com esta mensagem que vem de Deus e o nome do Deus vivo possa ser glorificado nas nossas vidas. Amém.